Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a terminologia na estatística. E estatística é algo onipresente, e por causa disso eu vou dar uma introdução nas ideias de estatística em geral, também nas ideias básicas que não vão fazer um grande papel agora nessas aulas de física e estatística. E depois a gente vai basicamente ver como a gente consegue depois quais são as coisas mais importantes para que a gente realmente vai precisar nessa disciplina. Agora, eu quero dizer claramente que tudo que é comunicado aqui, eu assumo que vocês já sabem. Yeah? Talvez de uma outra perspectiva, vamos dizer que vocês já aprenderam. Talvez de uma outra perspectiva, talvez de uma, sabe, num outro contexto. Mas essas ideias de média aritmética, desvio padrão, eu assumo que vocês sabem o que é. Ok. Mas vamos começar então com essa primeira aula que realmente tem conteúdo, porque claramente as aulas antes a gente ainda não tinha conteúdo de verdade. A gente falou, tinha conteúdo sim, mas não o conteúdo que vai cair na prova. O que a gente tem agora vai ser relevante nas provas e, na verdade, na disciplina inteira. Então, vamos começar com a ideia de uma elevação estatística, né? Então, a gente, no nosso caso, na física estatística, a gente normalmente inclui todas as partículas. Ja? A gente inclui o sistema completo. Mas isso não é o comum, né? A gente inclui o sistema completo e a gente chama isso, quando a gente tem tantas partículas que a gente consegue descrever o sistema completo em termos de estatística só, a gente chama isso o limite termodinâmico, e vocês vão aprender disso no futuro, mais adiante. Mas na prática, estatística tem um monte de outras situações em qual não tem todas as partículas presentes, todas as partes da amostra presentes. Por exemplo, o que é estudado estatisticamente são árvores, né? Por exemplo, você poderia categorizar árvores pelo tipo, e depois você pode dizer tanto 40% das árvores na Alemanha, não sei, tanto não, mas 10% são carvalho, por exemplo, ou faia, ou não sei o quê. Então, isso é um jeito como você pode fazer uma elevação estatística. Claro que também você poderia medir outras coisas, como os mesmos objetos de estudo. Por exemplo, quando você estuda árvores, você estuda geralmente também o nível de dano, né? Então, as pessoas que cuidam da floresta, existe uma escala internacional de dano de árvores, onde que eles determinam, se uma árvore, não sei, tem sabe, algum tipo de parásito que está destruindo ele, ele está com a escala 2, não sei o que, ok? Então, você pode usar o mesmo objeto, estudar propriedades diferentes. Uma coisa que é muito importante para a elevação estatística são bebês, né? No mundo inteiro, a gente catalogiza o tamanho de bebês, né, que pode ser tantos e tantos centímetros, às vezes é muito grande, às vezes é muito pequeno, e isso diz algo sobre o nível de saúde das mães e não sei o que. Desempregados sempre são vítimas de elevações estatísticas. Em lado, a gente sempre quer saber quantos desempregados tem, mas uma estatística muito importante, por exemplo, é sempre o nível de educação, né? Se você tem uma sociedade em qual todos os desempregados têm nem um nível de educação,
Isso significa que você tem que fazer que a sua sociedade fique mais educada. Mas agora, se você faz uma elevação estatística e você consegue ver que 50% dos desempregados não tem um doutorado, você sabe que você precisa de aumentar o número de empregos com pessoas com uma educação boa, ou também melhorar a educação, porque talvez o seu doutorado simplesmente não vale muito no mercado de trabalho. Agora, entre empregados, uma estatística que é sempre muito popular é o salário mensal, né? Quanto ganha uma pessoa. Mas na física, a gente estuda mais propriedades como a condutividade de um material, por exemplo, que pode ter valores diferentes, mas também a gente estuda um monte de coisas diferentes, mas na verdade a condutividade já é algum valor estatisticamente evaluado. Seria como medir o salário completo, por exemplo, de um país, né? A condutividade já tem alguma informação lá dentro. Geralmente, como vocês já conseguiram ver, a gente pode dividir as estatísticas em estatísticas com valores quantitativos e valores qualitativos. Eu vou começar com os valores qualitativos, né? Valores qualitativos podem ser, por exemplo, nomes de pessoas, tipos de árvore, que são valores nominais, que não tem nenhuma escala quantitativa, mas pode também ser valores ordinais, como esse dano de árvores de que eu estava falando, né? Isso seria, você bota uma estatística e você diz agora isso em nível 1 e isso em nível 2, mas esses valores não são medíveis no jeito clássico e, especificamente, eles não são adicionáveis. Não faz muito sentido de falar de uma média, né? Você pode criar valores de uma maneira que faz sentido. Por exemplo, o QI é um valor que é desenhado para ter uma média de 100, mas ainda você não consegue adicionar QIs, você não pode trabalhar com QIs, porque o QI é um valor arbitrário, permanece um valor arbitrário, não é um valor que realmente mede algo que é realmente quantificável. Só que os testes de QI foram desenhados de uma maneira que a média de todos os testes é 100. Mas, por exemplo, o desvio padrão não diga muito, você não pode deduzir nada sobre a realidade. Se você conseguiria dizer que no momento não conseguimos, mas se você conseguiria dizer quais processos neurológicos determinam a nossa inteligência, a gente poderia quantificar, sim, a inteligência, por exemplo, dizendo, não sei, velocidade de criar essas conexões no cérebro, ou número de conexões entre esse lado do cérebro e outro lado. Não sei o que. Essas coisas, de novo, são quantificáveis. Agora, valores quantitativos sempre são medíveis e não definidos. E isso é muito legal. E assim você pode adicionar eles, subtrair eles. Você pode comparar entre países diferentes. Você pode brincar com os valores e realmente tira muito mais informação de valores qualitativos, de que você também pode tirar informação, só que muito menos informação. De valores quantitativos, que são aqueles valores que vocês medem no laboratório, por exemplo, a gente tem um número infinito, basicamente, de jeitos de avaliação e realmente podemos entender a realidade de uma maneira muito profunda com valores quantitativos. Agora, a gente tem que dividir nos valores quantitativos entre valores discretos e valores contínuos, né? Por exemplo, a idade em anos são valores discretos, mas a idade não é um valor discreto, teoricamente é um valor de contínuo, mas o número de vacas numa fazenda. Isso é claramente um valor discreto,
Você não dizeria que tem 5 vacas e meia, porque se você tem uma meia vaca, ela não vive mais e já é comida, e você não chama ela mais de uma meia vaca. Então, a gente tem valores discretos e valores contínuos. Contínuos pode ser idade, salário. Claro, salário também não é contínuo, mas para todos os jeitos práticos, a gente pode tratar como um valor contínuo. E assim, muda um pouquinho o jeito como a gente tem que tratar esses dados. Importante é que na física estatística, a gente sempre vai ter uma população, significa um tamanho da nossa amostra, que vai ser a amostra inteira. Na verdade, a gente vai ter, e a gente simplesmente vai deduzir as propriedades físicas de um número de partículas tão grande que está no limite termodinâmico, a gente vai deduzir todas as propriedades. Mas para as estatísticas que vocês leem nos jornais, isso é bem diferente. Para muitas estatísticas, é difícil ou impossível conhecer a população inteira. Por exemplo, imagina você quer estudar o QI dentro da população do Brasil. Nesse caso, você teria que fazer testes de QI com pessoas. Mas você não vai conseguir fazer testes de QI com a população inteira. Muitas pessoas não têm tempo para isso, não querem se envolver com uma besteira disso. Na verdade, provavelmente mais as pessoas com menos conteúdo na vida vão tendencialmente fazer esses testes que vai fazer uma manipulação do resultado. Então, se você quer testar o QI média do Brasil, você vai ter que vai escolher uma amostra representável. E isso nem é tão fácil. É óbvio que normalmente, não só na política, mas também no laboratório, cientistas políticos escolhem a população que eles estudam e dizem depois que é uma amostra representativa. Mas normalmente não é. Isso é até que se as pessoas querem fazer tudo certo, não vão fazer. Exemplos típicos na política é, por exemplo, a inflação. Todos os políticos manipulam os números de inflação. Porque alguém tem que fazer as decisões quais objetos você bota dentro do grupo que conta para o cálculo de inflação. E essas pessoas que têm responsabilidade vão fazer decisões. E até se eles querem fazer as decisões melhores que podem ter, eles inconscientemente ainda vão manipular os dados. Porque um cientista dizeria, mas acho que isso aqui seria melhor botar lá dentro. Então, os dados são manipulados sempre. Sempre. Até qual nível é algo que você aprende se você entra no tópico de estatística, se você trabalha bem com essas coisas, se você pensa muito sobre isso, se você lê livros, com anos você vai conseguir entender números. E assim você vai conseguir formar opiniões. Formar uma opinião educada é extremamente difícil. Né? Todo mundo tem opiniões sobre todos os tópicos na política, mas eu vou dizer honestamente e com todo respeito, se você tem uma opinião sobre um tópico na política, mas você não conhece as estatísticas bem, e também pelo menos conhece 2 ou 3 estatísticas onde você entende como eles foram manipulados, a sua opinião não vale muito. E isso é algo que até políticos têm. Muitos políticos não têm opiniões que têm um valor muito alto. Numa certa maneira, isso é necessário. Por exemplo, um empresário não sempre pode saber tudo para ter uma opinião muito bem formada. Ele tem que fazer decisões. É a mesma coisa com o político. Um político tem que fazer decisões e, às vezes, essas decisões dão uma base muito fraca em termos de informação. O problema é algo diferente. O problema é se você tem uma opinião que não é muito bem informada e você vira, tipo, fascista.
Né? Você diz, esse cara é burro porque ele tem essa opinião, esse cara é burro, todo mundo aqui é burro, vocês são todos, não sei. Vocês são, e você começa a fazer insultos nas pessoas, dizendo, você é isso, você é antissocial, você é racista, você é burro, você é isso. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas. Não julga as pessoas de uma maneira tão forte. Talvez a sua opinião não tenha a base de dados que você gostaria de ter. Talvez também você é uma vítima de informações manipuladas nas mídias. Agora, essas amostras que você escolhe têm um certo tamanho, né? Tem um certo tamanho, tipo, se você escolhe, vamos dizer, 100 indivíduos para estudar alguma coisa, ou 1000, não sei o que. Isso agora tem que ter uma relação com o número da população inteira. E assim você determina se essas estatísticas fazem sentido ou não. Eu quero dizer mais um exemplo. Agora eu falei de política muito, essas coisas são muito polêmicas, eu estou consciente disso. Agora eu vou falar sobre o laboratório. Por exemplo, nos aceleradores de partículas, os físicos trabalham em colaborações enormes, tipo 3.000 pessoas em uma colaboração. E tudo é quantificado. Significa que os físicos sabem, ok, você tem que medir tantas e tantas vezes esse processo e a gente tem um sigma que tem esse e esse tamanho, significa que a probabilidade que é um resultado que são só flutuações de o erro nos dados é tão e tão grande. E assim eles fazem tudo extremamente rigoroso. Agora, no laboratório, isso não é o caso. No laboratório, temos muitos problemas com estatística. Isso começa assim que a gente faz uma medida com amostras e as pessoas muitas vezes não têm o tempo para descobrir se algo ocorreu errado quando tem resultado mau. Então, quais resultados no fim entram no estudo são manipulações do lado do pesquisador, e essas manipulações ocorrem o tempo todo. Na verdade, muitas, inclusive mim, provavelmente eu faço isso, eu não tento fazer isso, mas você faz isso às vezes e só entende depois, só entende, aqui eu tinha um bias, eu não fui 100% honesto com os meus resultados. Agora, eu não acho que os meus resultados estão errados, só para dizer, mas isso é absolutamente comum. Se você ler os artigos no Nature, você vai achar muitos erros. E, tipo, 50 anos atrás, foi comum que as pessoas mandaram correções. Hoje em dia, não fazem, mas fazem muito pouco. Então, a consequência é, tipo, você no laboratório vai ter um bias e não vai fazer uma estatística boa, provavelmente. Você precisa de muita experiência. Mas até que se você tem experiência, se eu tenho um aluno de IPN que acha que ele tem que receber algum resultado, por causa disso não me mostra outro resultado, isso pode criar problemas. Né? Isso pode criar problemas. Então o aluno pensa que ele fez algo errado, mas talvez não fez algo errado. Mas ele, como especificamente na universidade, nem todos os professores tentam criar. Eu estou dizendo que a maioria dos professores tenta, mas nem todos os professores tentam criar um ambiente aberto para discussões e perguntas e tudo isso. Então, muitas vezes os alunos entram na faculdade, entram nos IPNs e não são acostumados com o fato que não é nada mal não saber uma coisa, ou estar errado em algo, sabe? Que não tudo é uma situação de teste, né? E, na verdade, tudo é um teste, mas não dessa maneira, né? Então,
os alunos fazem erros, mas não discutem com os professores porque ficam com vergonha. E se essas coisas acontecem muito, em China isso acontece muito, porque as hierarquias ainda são mais íngremes do que aqui. No fim vão sair estudos que estão errados. E muitas vezes, especificamente nessas sociedades onde tem pessoas que são onde tem hierarquias muito íngremes, você tem situações que muitas vezes os professores têm vergonha de admitir alguma coisa desse tipo, que ocorreu um erro, e isso cria problemas. Muita filosofia hoje. A gente falou sobre política e problemas no laboratório. Agora, mais um comentário referente. Primeiro, fiquem com cuidado com amostras representativas que vocês leem nos jornais. Mas outra coisa que eu tenho que dizer é que todo mundo conhece a situação que vocês dizem algo tipo... não sei, Tesla é um carro melhor do que Fiat, que provavelmente estatisticamente é o caso, e alguém diz, olha, um amigo meu tem um Tesla, e o Tesla quebrou depois de uma semana, e a minha mãe tem um Fiat desde 20 anos e ele nunca quebrou. Isso não prova nada, ou desprova nada, é óbvio, porque nesse caso o seu tamanho de amostra é 1. O mesmo tamanho de amostra de merda. Então, só cuidado com esses tipos de argumentos, né? Não faz muito sentido pegar indicações únicas para extrapolar para a sociedade. Agora, inconscientemente, a gente faz isso, e isso faz sentido. A evolução equipou a gente para fazer isso. Por exemplo, se você tinha uma situação ruim com um cachorro, o cachorro mordeu você, depois a sua vida inteira você vai ficar com cuidado com cachorros. O seu cérebro lembrou que esse animal é perigoso. Isso é também o mesmo tipo de extrapolação, mas nesse sentido, isso faz sentido, porque o cérebro tem que proteger a gente de morrer. O cérebro não tem um interesse em fazer uma elevação estatística. O cérebro tem o funcionamento para garantir a sua sobrevivência. E a sua sobrevivência depende de outras coisas. Por causa disso, o seu cérebro veja padrões de perigos muito rápido, muito rápido. Você tem um evento e você fica traumatizada. Você tem um evento e você... E isso é bom. As pessoas subestimam isso. Por exemplo, um bom exemplo onde a sua política e as suas opiniões políticas devem divergir com as suas intuições é nas ruas do Rio de Janeiro. Se eu ando à noite nas ruas, eu estou vendo um grupo de, sabe, adolescentes negros na rua, eu vou mudar a minha trajetória. Eu vou mudar ela porque eu acho, a minha intuição diz que isso pode ser uma situação perigosa por causa de realidades tristes, que esses grupos de adolescentes negros na rua sem camisa muitas vezes são isso é o grupo típico de, como vocês dizem em português, de pivetes, ou de um grupo que onde a probabilidade é muito alta que eles te roubam ou te machucam, ou não sei o que. Agora, você deve ficar consciente que isso é uma realidade triste e você não deve extrapolar isso para para as suas opiniões políticas. Deve talvez nesse sentido que você diz, isso é uma realidade triste que deve ser mudado, mas com certeza não deve ser, então os negros adolescentes, eles são as pessoas más, entendeu? Então existe a nossa intuição tem que ser respeito. Ela só precisa amostras muito pequenas e a gente deve seguir ela porque ela pode
salvar a nossa vida. E tem situações quando... Então, ok, eu estou falando muito. Então, vamos para a próximo slide. Então, dados podem ser, por exemplo, discretos, né? Eu já falei disso no início. Vamos agora entrar na matemática aqui, né? Então, se você tem dados discretos, você poderia contar o número de vezes que você tem um certo número. Por exemplo, se eu tenho 10 alunos, eu olho para a idade deles. Eu tenho um aluno com 20 anos, 3 alunos com 21 anos, 4 alunos com 22 anos, não sei, alguma coisa assim. Então, isso seria agora quantos alunos tem para cada caso, né? Então, eu posso agora medir a ocorrência relativa de cada idade, né? Vamos dizer um exemplo. Então, 10 alunos, né? Então, tem com 20 anos, tem 3 com 21 anos, tem 4 com 22 anos, tem isso são 7, 8, 9, vamos dizer, com 23 e com 24. Nesse caso, agora, eu posso contar o número desses alunos, simplesmente olhando para todos os alunos, e cada vez quando eu tenho um aluno nessa idade, eu conto aqui. E se eu divido esse número para o número total de 10 alunos, eu vou ter a ocorrência relativa. Por exemplo, a ocorrência relativa de alunos com 21 anos é 3 sobre 10. Não é tão complicado, né? E isso a gente bota em diagramas, né? Basicamente para mostrar essas ocorrências relativas. Por exemplo, tem esses diagramas assim, né? Onde você pode ver diretamente quanto % de cada tem. Isso aqui é o Parlamento de Europa depois das eleições de 2004, então é bem antigo. Outros tipos de estatísticas são de diagramas, são esses diagramas, onde você mostra a ocorrência de certos... nesse caso, a gente escolheu um intervalo. Quando tem nesse intervalo, você também poderia, teoricamente, escrever a densidade, mas isso muitas vezes não faz sentido, porque se você tem amostras menores, significa que você não tem 5, o intervalo não tem 5 miligramas por dl. Por exemplo, você teria um exemplo menor, você teria muito mais ruído e o seu diagrama ficaria menos lindo. Mas a gente consegue ver algo nesse diagrama em muitos casos, quando a gente mede algo especificamente na ciência, vamos dizer, por exemplo, você faz nanopartículas e você mede o tamanho dessas nanopartículas, você vai ter uma curva que vai ser mais ou menos assim, uma curva de Gauss, né? Gauss é o nome do alemão que escrito com beta, né? E o beta é pronunciado como SS. Ok. Então, isso aqui seria agora um histograma, se chama, né? E eu gostaria já mencionar alguma coisa. Se a gente olha para os dados contínuos de algum valor na física, na biologia, na ciência em geral, muitas vezes a gente tem uma distribuição de Gauss ou algo similar. Significa uma distribuição de Gauss corrigida em alguma maneira. É uma distribuição. Vocês vão ver isso. Então, nesse caso, vocês vão ter um máximo. E esse máximo refere ao valor mais presente. Isso não é a média, isso é o valor mais presente. Isso a gente chama a moda.
E se você tem uma distribuição, e você tem uma distribuição ρ, e você quer saber a moda, você vai fazer a derivada em termos de x e vai botar ela 0. E lá deve ter o máximo, né? Então, a moda é o valor mais comum, não é a média aritmética. Agora vamos para a média aritmética. Então, a média aritmética geralmente você pega a soma sobre todos os seus valores. A gente lembra, no caso da idade, a gente pegou, tipo, uma vez, como foi? Uma vez 20, duas vezes 22, eu não sei, é 21, 3 vezes 22, 4 vezes 23, eu não sei mais, mas foi algo desse tipo. E se você no fim divide pelo número de alunos, você vai ter valor média. Significa exatamente esse valor média. Então, agora, se o valor HI aparece HI vezes, podemos calcular a média aritmética com esse cálculo assim, que seja baseado de novo nessa ocorrência relativa, que é o número aqui dividido pelo número total. Numa função contínua, esse é exatamente o jeito, né? Então, vamos pegar a média aritmética de uma função. Isso é muito importante, né? Porque tudo é uma função. Por exemplo, se você quer ter a média de x, isso a gente já sabe. Mas o que é a média de x quadrada? A média de x elevado a 3. Essas coisas são importantes. Essas médias a gente quer saber mesmo. Então, como calcular a média de uma função? É bem simples, você pega o valor da função vezes as vezes que tem essa ocorrência e assim você acaba com essa soma aqui. E quando você tem uma função contínua, isso agora, se você quer ter a média aritmética no intervalo AB, você vai pegar o integral de A para B de f de x vezes ρ de x dx. Na prática, os limites do integral, dependendo de que você está estudando, vão de menos infinito até mais infinito, e às vezes de 0 para infinito. E às vezes eles são limitados mesmos, num intervalo finito, mas só mais na mecânica quântica ou quando você quer simplificar algo. Você diz, depois tem tal poucos valores que não faz mais sentido. Então, quando você faz cálculos numéricos, por exemplo. Ok, a gente tem também, por exemplo, agora com isso, a gente poderia calcular, por exemplo, o valor eficaz, que seria o valor médio do quadrado, né? Nesse caso, f de x seria x quadrado, e com a sua função, com a densidade de valores, você vai agora conseguir calcular a média aritmética de funções. Existem outras médias que eu só vou mencionar para vocês saberem. Existe a média geométrica e a média harmônica. Essas médias são extremamente úteis, mas como vocês vão ver, quando a gente trabalha com física estatística, a gente normalmente não usa esses tipos de médias, mas eles têm o seu lugar. Só que vocês sabem, não só existe uma média aritmética, existem outros tipos de médias também, que é óbvio, né? É uma coisa meio... tipo, você pode... é óbvio. Ok. Existe também o mediano empírico, que é o valor em qual a metade de valores é embaixo do mediano e a metade em cima. Se você tem... Isso é bem fácil, você simplesmente pode olhar para
o valor X, o meio, e claro que isso também se você quer, é isso. Ok. Agora existem medidas de dispersão. A dispersão clássica é normalmente a variância, e a variância é a soma sobre todos os valores dividido pelo número menos 1 quadrado aqui. E aí você sempre, isso você tem que fazer, né? Se você simplesmente pega a sua média e você pega só esse valor, sem o quadrado aqui, a soma vai ser zero, porque a média tem exatamente um peso tanto para a esquerda como para a direita. Mas o quadrado não é zero, e a raiz desse valor calculado dessa maneira a gente chama o desvio padrão, e isso é como a gente geralmente mede a espessura de funções. Em todos os lugares na ciência, isso é o jeito mais comum para medir a espessura de funções. De novo, existem outros métodos, e até que existem casos na física onde você tem certos tipos de sistema onde o valor de desvio padrão não tem muita relevância, mas geralmente é isso. Então, quando a gente tem uma função contínua, a gente pode diretamente calcular isso de uma maneira bem mais simples, que seria a raiz do valor médio de x quadrado. Então, isso, desculpa, eu mudei aqui a nomenclatura, isso é isso, menos o valor médio quadrado. Ja? E isso vai te dar direto. E essas duas valores a gente consegue calcular facilmente. E isso vai te dar a sua dispersão de uma função contínua diretamente. Ok, então com essa terminologia a gente consegue começar agora com as aulas. Eu assumo que pelo menos essas ideias de média aritmética e tal, vocês já conhecem. E vocês tinham não sei, pelo menos na mecânica quântica, ou na verdade nas FISESPs, né? Isso são ideias que vocês devem conhecer. Mas, então, essa aula foi para lembrar disso. Então, no início da aula, eu falei muito sobre estatística em geral, nos jornais. Eu realmente peço para vocês deixar isso entrar na sua cabeça. Se vocês já fazem isso, tudo bem. Mas acho que a coisa mais importante aqui é a humildade. Ficam humildes, porque a maioria dos jornalistas não sabem ler dados, né? E a maioria dos leitores de jornais grandes é óbvio que não sabem ler dados também. Na verdade, eu digo para vocês que é quase impossível para uma pessoa normal, que não é super envolvido e interessado e realmente tem um interesse em entender a realidade social, para uma pessoa normal, é quase impossível. Essa pessoa não vai ter contato com dados reais na vida dele. Porque, claro que certos fatos que tem escrito nos jornais são reais, isso é óbvio. Mas para criar uma imagem da sociedade, hoje em dia é quase impossível dos jornais. É só possível lendo livros, estudando coisas de uma maneira mais profunda e entender e melhorar o pensamento crítico. E com isso, eu digo até a próxima vez.